Rapaziada, tá difícil torcer pro Vasco da Gama ultimamente. Mais uma derrota e mais uma derrota ridícula, patética, com o Vasco totalmente apático, jogando mal. Passa jogos atrás de jogos e a gente não vê uma melhora no Vasco da Gama. A gente tá num buraco que a gente também não vê saída. A gente faz um jogo mais ou menos contra o Santos, consegue uma vitória no domingo passado, mas vem esse domingo, vem hoje e toma de 3 pro Atlético Paranaense. Um pior ataque do campeonato antes de enfrentar o Vasco da Gama, e o Vasco consegue tomar 3 gols. Um Vasco, como eu falei, apático, sem nenhum esquema tático, muito mal, com jogadores mal escalados, com um time mal escalado, com jogadores fracos que não seriam titular em nenhum clube do Brasil, sendo titular no Vasco da Gama. Então realmente é muito complicado. Eu posso chegar aqui e culpar o Campelo, posso culpar o Sapinto, posso culpar Zé do Táxi, posso culpar Jorge Salgado, eu posso falar de um monte de gente, porque todo mundo tem culpa com tudo que está acontecendo no nosso Vasco. É lógico, o Sapinto tem que sair. Já passou a hora do Sapinto sair do cargo de treinador do Vasco da Gama. Não dá mais. O torcedor não aguenta mais ver um cara que não tem condições de treinar o Vasco, que não tem condições de ser treinador de nenhum clube, porque o Vasco, como eu falei, apático, não tem um esquema tático, não tem uma jogada. A única jogada que tenta fazer é dar gol pros caras. Porque o primeiro gol foi um erro de saída de bola, aquele ridículo erro do Neto Borges. O segundo gol foi um cabeceio errado do Neto Borges, que deu origem à jogada do gol do Atlético Paranaense. E um frango patético do Fernando Miguel. Então é erro atrás de erro. Um time que não tem nenhuma jogada, um time que não sabe construir jogadas, um time que não sabe se posicionar dentro de campo, um time que não sabe obedecer ordens, um time totalmente enrolado e bagunçado. Então nessa parte, é claro, tem que colocar culpa no Sapinto, ele tem que sair sem dúvida nenhuma. Já passou do tempo do Ricardo Sapinto sair do Vasco da Gama. Porém, não adianta também a gente colocar ele numa cruz e começar a dar madeirada, porque a culpa não é só dele, não é só do Ricardo Sapinto. E vocês sabem disso. A culpa, é claro, começa lá em cima. Passa pelo Ricardo Sapinto, mas começa lá em cima. Começa numa má gestão, começa numa má administração, começa num presidente que não paga salário, começa num VP de futebol que não contrata bons jogadores. É nisso, entendeu? E começa também lá em cima porque contrata um técnico ruim. Contrata um técnico que não teve, nunca foi comentado no futebol brasileiro. Tava lá no Braga, esquecido, ganhou um título lá no futebol português. Tentaram copiar o rival, isso é fato, fato. Tentaram copiar o nosso rival, que trouxe um técnico português no ano passado e deu certo. Mas aqui é Vasco, aqui é diferente. Não é porque o Flamengo deu certo que o Vasco vai dar também. Aí a administração do Vasco da Gama quer copiar o nosso maior rival. E aí acontece isso. Essa vergonha, mais uma goleada, mais um jogo ruim, mais um Vasco que não entrou em campo hoje pra mim. Entendeu? Então é ridículo. Eu fiz uma lista aqui pra falar todos os pontos negativos que a gente tem ao longo da partida, porque são muitos. Eu posso começar falando aqui da má gestão com relação à saída de Martim Benítez. E é nesses jogos que a gente vê a falta do Benítez no Vasco da Gama nitidamente. Nitidamente. É claro a falta que o Benítez faz no meio-campo do Vasco. Aquele buraco que eu sempre falo nos meus vídeos entre a dupla de volantes, que hoje foi Marco Júnior e Andrei, e o ataque, que hoje foi Vinícius Germancano e Juninho, não tem ninguém ali no meio. Porque o nosso meia armador, o nosso cara que cria jogadas, que é o meio-campo do time, que ele pega a bola da volância, pega a bola da zaga e tenta levar ao ataque, é o Carlinhos, que não tem qualidade técnica nenhuma para fazer isso. Eu não vou julgar o Carlinhos, não vou falar que ele é um mau jogador, até porque eu não acho. Eu acho que ele tem bola, eu acho que o problema dele é que ele é muito irregular. Não vou julgar ele, mas ele está na posição errada. Não tem como a gente descer a lenha no Carlinhos se ele é um volante e está jogando como meio armador do Vasco da Gama. Não tem lógica, entendeu? Tem que jogar melhor? Tem que dar mais sangue? Sem dúvida nenhuma, mas o cara tá jogando na posição errada. Tá jogando numa posição que não é a dele. Então não tem como julgar o cara. Fala a mesma coisa do Juninho. O Juninho no primeiro tempo se matou, correu. O treinador botou ele, que é volante de origem, e um grande volante,
Teve jogos aí no início do ano que vestiu a 10, botou ele como meio armador e ele fez grandes partidas, porque ele tem qualidade para isso. Tem qualidade, tem um bom passe, sabe driblar, sabe partir pra cima. Só que o que o Ricardo Sapinto faz? Oprime toda essa qualidade do jogador, prende ele na ponta que não é a posição dele e é isso, entendeu? E aí quer que o jogador renda? E além disso tudo ele conseguiu render, porque ele pegava a bola, tentava criar alguma coisa ao longo da partida, mas o Ricardo Sapinto, é claro, sozinho, e o Ricardo foi no meio, né, no meio do intervalo ali e tirou o Juninho. Então é complicado. O único jogador que estava indo bem no primeiro tempo do Vasco, ele foi e sacou. Para colocar quem? Ele botou no intervalo Leonardo Gil, colocou no intervalo Gustavo Torres e Thales Magno. E não fizeram nada no jogo. Entendeu? Então é complicado. Mais uma coisa. Terminou o time com quatro atacantes. Terminou o time com Cano, Gustavo Torres, Thiago Reis e Thales Magno. Ele cisma com essas ideias de terminar com 4 atacantes. Quando não era Thiago Reis que entrou antes era Ribamar. Então realmente fica muito complicado de defender, Ricardo. Queria muito que você desse certo no Vasco. Queria muito a tua permanência no Vasco da Gama, mas não tá dando. Você não tá ajudando, você não está se ajudando. Outra, mais um erro aí com relação à escalação. São 3 jogadores que eu acho que não sei o porquê que ele colocou. Primeiro, Vinícius. Um jogador que não acerta nada. É ridículo o que o Vinícius faz na ponta direita do Vasco da Gama. A gente tanto reclamou, tantos torcedores reclamaram do Rossi no ano passado, mas o Rossi é 1000 vezes melhor que o Vinícius na ponta direita do Vasco da Gama. 1000 vezes melhor. E bota melhor nisso. Porque o Vinícius é muito ruim, cara. Não tem condições de ter o Vinícius na ponta direita do Vasco da Gama. A bola chega na ponta direita do Vasco e a bola morre. Não tem continuidade na jogada. Aí o Leonardo Matos tem que se matar porque ele faz o papel de defensor, faz o papel de lateral direito defendendo e faz o papel de lateral direito atacando e o papel de ponta direita atacando, porque o Vinícius é totalmente nulo no ataque do Vasco da Gama. Além disso, Neto Borges, outro jogador horroroso. E aí a gente bota a culpa lá na gestão. Bota a culpa na gestão. Bota a culpa no Zé do Táxi, bota a culpa no Mazuco. Porque como me contrata um jogador desse? Um jogador que vendeu. A culpa pra mim hoje da partida foi dele. Não rendeu nada, só fez besteira, entregou 2 gols pro Atlético Paranaense. E é lógico, além da gestão, coloca a culpa no Ricardo Sapinto porque mantém um cara desse na equipe titular do Vasco. Por que não coloca o Riquelme? Por que não coloca o Riquelme pra jogar? Um garoto da base que tem uma promessa do Vasco, tem futuro e segura o garoto para botar o Neto Borges. Outro erro, o Erley. O Erley não seria titular em nenhum clube do Brasil. Nenhum clube do Brasil. Bota ele para jogar no Goiás, que o Goiás não ia colocar ele como titular. Mas ele no Vasco é titular. Então são coisas que não existem. São coisas que não existem. Não sei se é empresário que manda no Vasco, que muitas pessoas falam disso, mas para mim é teimosia do treinador. Ou não sei também, porque não é possível que o treinador não enxerga que o Marcelo Alves, um grande zagueiro, é anos-luz melhor que o Erley e coloca o Erley para jogar num jogo importante como esse. Entendeu? Então realmente é complicado, um time totalmente apático, um time com Marco Júnior de titular também é muito complicado. Não sei o que Ricardo Sapinto viu no Marco Júnior, que é um jogador também que tem passe VIP na equipe, não sai de jeito nenhum. Então fica difícil, rapaziada. Fica difícil ver o Vasco ultimamente. Tá ficando duro, rodada após rodada, o Vasco não ganha, o Vasco continua nessa lama, o Vasco continua nessa derrota, o Vasco continua nesse problema, e além disso tudo tem briga política do lado de fora, o Vasco não se resolve, a justiça não resolve nada, tudo uma complicação, e é claro, de certa forma, isso influencia dentro do campo, isso influencia dentro do jogo, mas os jogadores são muito fracos e a gente não tem um técnico de qualidade para comandar eles. Muitas pessoas falam de Ricardo. Eu acho que no mercado realmente é a melhor opção para o momento, mas a gente precisa mudar. A gente não pode se conformar com essa situação que tem tido no Vasco da Gama, com o Ricardo Sapinto à beira de campo, um time fraco, sem esquema tático, que não joga, que não ataca, que não defende, uma das piores defesas do Campeonato Brasileiro, que virou saco de pancada e perdeu para o pior ataque da competição por 3-0. Então, uma providência tem que ser tomada urgentemente. Se for para vir Zé Ricardo, venha. Se for para vir, cara, qualquer um venha. Só não continue com o Ricardo Sapinto, que já deu. A paciência com o português acabou. Campelo, desculpe te falar isso, irmão, mas levanta do sofá. Você tem menos de um mês aí no comando da presidência do Vasco da Gama. Toma alguma atitude. E Jorge Salgado, já que a justiça até o momento te concedeu o cargo de presidente do Vasco da Gama, já que no momento você ainda é o presidente do Vasco, você tem essa moral,
Para ser o presidente do Vasco, não sei se você está comandando, para muitos, você não é o torcedor, mas pro Campelo você... Torcedor não, você não é o presidente, mas se pro Campelo você é o presidente, faz alguma coisa. Entendeu? Levanta a bunda do sofá, demite o Sapinto, já começa a tomar as rédeas aí, porque tá complicado ver o Vasco jogar e que essa questão jurídica, da justiça, da presidência, seja resolvido urgentemente, que o melhor pro Vasco possa acontecer, porque a gente não aguenta mais ver um Vasco assim, mais 3 anos de uma gestão fraca, incompetente e que só destrói cada vez mais o nosso gigante da colina. Mas rapaziada, esse foi o vídeo, se você curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal, um desabafo e é claro, falando tudo que rolou no jogo, quando tiver mais notícias eu trago pra vocês. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, mais uma derrota, 10 dias agora de treinamento e voltar a treinar, voltar a jogar só no ano que vem. Bota essa rapaziada pra treinar porque tá precisando, time muito fraco, mudança urgentemente. Um grande abraço a todos e saudações vascaínas.